Hoje a gente vai falar sobre um mapa. Mas ó, não é um mapa de ruas nem de um tesouro escondido. É um mapa que todo mundo carrega dentro de si. Um guia para nossa própria energia. A gente vai desvendar os chakras, mas não como algo super místico e distante, e sim como uma ferramenta que, olha, é surpreendentemente prática para a gente se entender melhor. Sabe aquela sensação de que algo não está encaixando? De repente, uma sobrecarga emocional, uma falta de criatividade, ou só aquela impressão de que a energia não flui direito? Pois é, esses sentimentos que parecem tão soltos no dia a dia podem ser, na verdade, os pontos exatos no nosso mapa interno que estão pedindo um pouco de atenção. É por aí que a nossa exploração de hoje começa. Ok, então vamos começar pelo começo, né? Para ler qualquer mapa, a gente precisa primeiro entender os símbolos. E no nosso mapa interno, os símbolos mais importantes são os chakras. Vamos entender de uma vez por todas o que eles são e como eles organizam a nossa força vital. A palavra chakra vem do sânscrito e quer dizer literalmente roda. E essa imagem é perfeita. Pensa comigo. São como pequenos vórtices, redemoinhos de energia que ficam girando no nosso corpo. Eles funcionam como pontes entre o nosso corpo físico e o nosso mundo interior. Nossas emoções, pensamentos, intuições. Basicamente são os motores da nossa energia. Para ficar ainda mais fácil de entender, tem uma analogia que é ótima. Imagina o corpo como se fosse uma casa. Os chakras seriam os cômodos dessa casa. Tem o cômodo da segurança, o da criatividade, o da nossa força pessoal. Cada um tem uma função bem específica. E claro, para a casa funcionar bem, todos os cômodos precisam estar em ordem. E aqui estão eles, os 7 cômodos principais do nosso mapa, alinhados ao longo da coluna. A gente começa lá na base, com o chakra raiz, o Muladhara, que nos conecta com a terra, com a sobrevivência, e vamos subindo, passando pela criatividade, pela força de vontade, pelo amor, pela expressão, até chegar lá no topo da cabeça, no coronário, nossa conexão com o todo. Essa é a visão clássica, a base do mapa. Mas a história fica bem mais interessante a partir de agora. É que é o seguinte, esses centros de energia, eles não são ilhas isoladas de jeito nenhum. Pensar neles como uma simples lista, um em cima do outro, é só o comecinho da história. A verdade é que eles conversam entre si o tempo todo, formando uma rede super complexa e dinâmica. Muita gente ainda enxerga os chakras assim, sabe? Como uma escada que a gente tem que subir degrau por degrau, mas as fontes que a gente analisou mostram algo bem mais parecido com uma teia de aranha. O movimento em qualquer ponto dessa teia reverbera em toda a estrutura. O segredo não está em focar em um único ponto, mas em entender as relações e o equilíbrio entre eles. E quer ver um exemplo prático de como isso é incrível? Existe um eixo, uma linha direta entre o chakra sacro, que é o centro da nossa criatividade mais bruta, e o laríngeo, o centro da nossa expressão. Quando esses dois estão afinados, uma ideia criativa se transforma num projeto, numa conversa, numa obra de arte. Agora, se há um bloqueio, a gente pode se sentir transbordando de ideias, mas sem conseguir colocar nada no mundo. Outro eixo que é fundamental é o que liga o plexo solar, nossa força de vontade, nossa identidade, ao cardíaco, o centro do amor e da conexão. O equilíbrio aqui é o que nos permite ser indivíduos fortes e autônomos, sem perder a capacidade de se conectar de verdade com as outras pessoas. Um sem o outro, ou vira egoísmo, ou a gente acaba se anulando pelo outro, sabe? E aqui que tá o pulo do gato, a grande sacada. Um problema nunca é só um problema. Aquela dificuldade de se expressar que a gente falou, na verdade, ela pode estar ligada a uma insegurança lá na sua força pessoal. O sistema todo tenta se compensar. Entender essa rede dá pra gente um diagnóstico muito mais preciso do que realmente está acontecendo. Pois é, e essa ideia de que tudo está conectado nos leva para a virada de chave dessa nossa conversa. Um ponto que é talvez o mais importante e, olha, o mais contraintuitivo de todos. Uma ideia que muda completamente o jogo sobre como trabalhar com os chakras. Aí vem aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual é a técnica mágica, o exercício secreto, a meditação que vai desbloquear a energia? A busca pela solução é constante. Mas e se a pergunta estiver errada desde o início? E aqui está a grande virada de perspectiva. Os chakras não são botões que a gente aperta para mudar a realidade. Eles são como o painel do carro, o termômetro. Eles refletem o nosso estado de consciência. O estado de um chakra, se ele está aberto ou fechado, é a consequência de como a gente vive, pensa e age, e não a causa. E é por isso que essa ideia de forçar a abertura de um chakra, olha, pode ser uma cilada.
É como tentar passar uma voltagem altíssima por uma fiação que é velha, que não está preparada para isso. A intenção pode até ser boa, mas o resultado pode ser um curto-circuito. A energia precisa de uma estrutura interna madura e forte para poder fluir de um jeito seguro. Tá, então se a abordagem não é forçar, se não é para consertar, o que a gente faz então? A resposta está numa mudança de atitude. Em vez de tentar controlar, a gente precisa aprender a escutar. O corpo fala. E ele está dando pistas o tempo todo. A verdadeira maestria, sabe? Não é tentar manipular energia, mas sim observar com atenção os sinais que ela nos dá. Essas pistas, que muitas vezes são sutis, são a linguagem do nosso sistema energético. E aprender a decifrar essa linguagem é o que realmente leva ao equilíbrio. Mas que sinais são esses, afinal? Bom, pode ser aquela tensão física que sempre volta no mesmo lugar, sabe? Ou padrões de ansiedade que se repetem, crenças muito rígidas, dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, ou até aquela sensação de esgotamento total depois de estar em certos lugares ou com certas pessoas. Tudo isso são dados, são mensagens diretas do nosso mapa interno. Então, ok. Perceber os sinais é o primeiro passo, e é um passo gigante. O próximo é entender que a harmonia não vem de uma técnica isolada, mas sim de uma transformação integrada na forma como a gente vive. Porque, vamos combinar, equilíbrio de verdade não é um aplicativo que a gente instala, né? É algo que se cultiva dia após dia, ele nasce de uma autoobservação honesta, da disciplina para a gente mudar o que precisa ser mudado, de viver de acordo com os nossos valores e, por fim, de integrar todas as nossas partes, até aquelas que a gente não gosta muito, num todo coerente. E no fim das contas, a grande ideia é essa aqui. O objetivo muda completamente. Não se trata de fazer algo para os chakras. Se trata de ser e viver de uma maneira que crie um ambiente interno tão saudável e equilibrado que eles, naturalmente e sem esforço algum, começam a florescer. Então, para a gente fechar, fica uma pergunta. Uma provocação, na verdade. Em vez de buscar a próxima técnica para consertar alguma coisa, talvez a pergunta mais poderosa seja se pararmos um minuto agora para realmente escutar, sem julgamento, o que o corpo, as emoções e os padrões de vida estão tentando nos dizer, a resposta pode ser o verdadeiro começo do caminho.